Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri, eu estou aqui com a Manuela, ela é instrutora de natação e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre ah, as técnicas de treinamento, quando o indivíduo ele procura um profissional para aprender a nadar, quais são os primeiros passos, e eu vou falar um pouco sobre alimentação, suplementação dentro da natação. Manuela, se você pudesse se apresentar. Sim. Meu nome é Manuela, eu moro em Dublin há 10 anos agora e eu trabalho com natação, treinamento e aprendizagem. E eu só dou aula de personal, porque eu acho que é muito mais específico o trabalho. Já dei muita aula de grupo, mas eu acho que hoje o nosso foco vai ser com as aulas mais privadas. Isso. E você já foi atleta também, né? Sim, já fui atleta por mais de 10 anos, fiz triatlon por mais de 10 anos. Antes disso, comecei na natação com 5 anos e fiz até os 10 anos de idade, competi em natação e depois disso entrei no triatlon profissionalmente até os 20 anos. Pode parecer que eu sou baixo, que eu tenho 1,60, mas na verdade ela que é muito alta. Quanto você tem de altura? Tenho 1,85. Aí, viu, pessoal? Não é que eu sou baixo, não, viu? Bom, então, se hoje o indivíduo que ele procura você, ele quer aprender a nadar. Quais são os primeiros passos? Como é que funciona o treinamento? Como que você trabalha? No início, se ele vem da natação sem nenhuma experiência, eu vou desenvolver com ele primeiramente a respiração, porque é o mais importante de tudo. É um meio totalmente novo e diferente, né, para o nosso corpo, que somos seres humanos e a gente vive em terra. Então, é o principal trabalho inicial. Também com a segurança, porque a respiração ela é importante, mas se você não está seguro dentro da água, você corre risco de vida. Então, são os exercícios básicos de ficar reto, flutuando na superfície da água, com ainda sustentação na parede. E aí você aprende a levantar dali, você aprende a usar o seu corpo, o peso do corpo, com a pressão da água, adaptando o seu corpo a usar as articulações e fazer um movimento correto e não sofrido, como muita gente faz e entra em risco de vida mesmo. E depois desse trabalho, eu começo com o desenvolvimento da pernada de natação e depois a braçada e depois o trabalho de coordenação de todos eles juntos e aí desenvolvimento do timing, que a gente chama o tempo da braçada, a pernada e a respiração. Isso é muito importante porque eu já vi um vídeo no Instagram de duas pessoas nadando, né? Um atleta e uma pessoa que já treinava um tempo. E você vê que o atleta, ele com poucas braçadas, ele consegue ter uma velocidade muito boa, e um outro indivíduo que estava junto, dando um monte de braçada, estava mais ou menos da mesma velocidade, mas a gente conseguia ver o grande gasto energético que ele tinha para fazer essa prova, e isso mostra a ineficiência se um indivíduo não sabe utilizar as técnicas, né? Além disso, quais são os tipos, os estilos de natação? É, Se você começar a nadar e você pensar em desenvolver, é, a gente tem a natação em piscina, que ela pode ser de velocidade, que a mínima seria de 50 metros. A prova mais rápida que tem, a gente tem um exemplo muito conhecido, Michael Phelps. E depois dos 50 tem o 100 livre, 200 livre, 400 livre, 800 livre é uma prova que a gente chama funda. E o 400 livre também é considerado funda para o feminino. E para o masculino tem também o 1500, que é a prova mais longa na piscina para nadador. E aí existem, depois disso, as águas abertas, né, que são natações que podem ser em lagos, às vezes até em rio, dependendo da correnteza, e muitas delas são feitas no mar. E aí elas podem ser de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 2,5 quilômetros, 3 quilômetros, 5, 10, 20 quilômetros é a mais longa. E é interessante você mencionar essas distâncias, né? Porque quando a gente está falando de alimentação para o treinamento, e a suplementação também vai variar de acordo com o tipo de prova. Então, quando a gente está falando de uma prova de 50 metros, comparada com uma prova de 800 metros, 1 quilômetro, a fonte energética que a gente utiliza no nosso organismo é diferente, né? Ou pelo menos a predominância dela é diferente. Então, só para tentar resumir aqui e explicar de forma mais rápida possível, nosso corpo, quando ele vai utilizar a energia, a gente converte tudo em ATP.
Tá? Então, seja a proteína, seja carboidrato, seja gordura, tudo isso, quando a gente vai utilizar como fonte de energia, é o ATP, né? Que a gente chama de moeda energética. E dentro disso, né, a gente tem algumas fontes também no nosso corpo. Então, por exemplo, o ATP, a gente tem o ATP livre, tá? Em pequena quantidade. Além disso, a gente utiliza o glicogênio, tá? Então, a gente quebra o glicogênio que a gente armazena no músculo e no fígado em glicose, que daí essa glicose é utilizada como fonte de energia, só que ela pode ser na presença de oxigênio ou na ausência de oxigênio. Só desculpa pelo vento aqui, eu acho que eu não sei se o áudio vai estar muito bom, mas enfim. E também temos a gordura, tá? Que ela só é utilizada na fonte, utilizada na presença de oxigênio. Então, assim, mas eu falei tudo isso, mas como é que eu faço para ilustrar isso? É muito simples. Imagina que você precisa correr 1 quilômetro no menor tempo possível. Você vai ver que nos seus primeiros segundos, nos primeiros 3, 4 segundos, você vai atingir a velocidade máxima que você vai conseguir ter durante o percurso. Isso é porque a gente está usando o ATP livre que a gente tem no nosso organismo. Depois a gente vai começar a diminuir um pouquinho a velocidade. Aí a gente vai estar usando a glicose anaeróbica, ou seja, a glicose sem a presença de oxigênio. Ela fornece bastante energia, mas não tanta quanto esse ATP livre que a gente tem no nosso organismo. E conforme a gente prolonga, né, essa corrida, aí, depois de uns 30, 40 segundos, a nossa velocidade cai mais ainda, que a gente chama que é o ritmo de maratona. Que daí a gente vai estar usando a via aeróbica, que é a utilização do carboidrato também e da gordura com presença de oxigênio. Então isso é importante saber porque a suplementação vai ser muito diferente nesses casos. Então, por exemplo, um indivíduo que vai fazer uma prova de natação ou quer apenas treinar, né? Se ele fizer a suplementação de creatina, ele vai funcionar para esse indivíduo. Agora, se ele está pensando em em nadar 2.000 metros, não faz muito sentido a suplementação de creatina, pelo menos na prova, mas pode ser que no treinamento dele aí você pode me dizer isso, ele faça sprints, né? Ele faça testes de velocidade, ele treina a velocidade, né? Isso. No treinamento? Exatamente. A gente eu, por exemplo, fui sempre, quando eu comecei a treinar o triatlon, nosso treino 80% era resistência, mas a gente precisa de momentos, por mais que o triatlon seja uma prova mínima de 1 hora, a gente precisa de velocidade em certos pontos, como a largada, a transição e a chegada de cada esporte. Então a gente também faz treino de velocidades e numa piscina que normalmente ela é de 25 metros, uma semi-olímpica, né, que é a mais comum de se ver no Brasil. Existem as de 50 metros, mas elas não são tão comuns. A gente faz tiro a partir de 25 a 50, 100, 200 metros e aí eu acho que a gente já entra na intermédia, é isso. Então, por exemplo, se você está fazendo treinos de 50 metros e tal, a creatina ela vai te ajudar, auxiliar a ter melhor performance. Só que o que eu quis dizer é que na prova em específico a suplementação não vai funcionar pensando no efeito dela. Mas se ela te ajudar a treinar melhor, então indiretamente ela vai te ajudar na prova também. Então eu só estou querendo dizer que a suplementação é específica em alguns lugares. Agora, já numa prova de mais longa duração, então 200 metros, 400 metros, outros suplementos podem funcionar, como por exemplo a betalanina. Só que a betalanina não vai funcionar na prova de 50 metros. O problema da creatina, acho que todo mundo que já suplementou, já experimentou isso, é o aumento de peso, porque ela puxa água para dentro da musculatura. E um dos problemas na natação é que se você ficar mais pesado, você aumenta o arrasto. Ou seja, você diminui a sua velocidade. Então também tem que analisar isso, porque tem estudos que mostram que a creatina na natação melhora o desempenho, mas tem outros estudos, que eu vou até colocar um gráfico aqui para vocês verem, que a suplementação de creatina prejudicou o desempenho desses atletas. Então também é necessário ver isso, né? Ou isso pode ser utilizado como uma estratégia, porque às vezes você no treinamento quer treinar mais pesado, mas aí chegando perto da competição, talvez 8 semanas antes, você para com a suplementação para tentar ficar mais leve, mas você já teve o ganho no treino, né? Então você já pode ter ficado mais rápido, ter conseguido mais força, ter recuperado melhor, ter melhorado a sua técnica. Então tudo isso pode corroborar para você ter um melhor desempenho na sua prova. Já ouviu falar alguém que utilizava esse tipo de estratégia, de tentar talvez aumentar o arrasto, tentar ficar mais pesado, algum tipo de técnica assim para você tentar ganhar mais força, ou não conhece?
A creatina na natação eu já ouvi sim, sendo muito usada principalmente por homens de velocidade, mas eu não acho que ela seja tão necessária, ela seja tão, como eu posso dizer, ela não seja requerida por um ano inteiro. É como você disse, eu acho um ciclo que ela seria bem interessante ser usado é quando você faz a base. Se você está no final do ano para o começo de ano que você tem menos provas e você tem um tempo de menos competições, e aí você trabalha e desenvolve sim com muita força. Você pode, dependendo muito do seu estilo, né? Como eu digo, se eu sou uma atleta de resistência, de provas longas, eu não indicaria, mas com certeza para uma base, você poderia pensar em trabalhar assim. Na natação a gente não trabalha muito, você pode ver que tem atletas mais no feminino, masculino de novo. O homem tem uma disposição melhor em construção de massa muscular comparado com a mulher. Existem atletas muito fortes, como a Rebeca Guzmão mesmo, ela é bem forte. Porém, eles têm normalmente um nível de gordura maior, porque isso ajuda você boia melhor, exatamente, a sua flutuação vai ser melhor. Mas a gente não vê muito atletas fortes como o atletismo de velocidade curta, que você vê que eles precisam de bastante músculo para bastante velocidade. Então, existe uma diferença interessante em cada esporte, mas na natação eu acho que seria sim interessante. Para quem se interessar nisso que ela está falando, tem dentro do somatotipo uma somatocarta, em que os atletas são colocados num gráfico para mostrar que tipo físico é melhor em cada modalidade. Isso é uma área de pesquisa, né, bem interessante, que se você ver os campeões de 50 metros, eles têm um biotipo, né? Tem tanta quantidade de massa muscular, tanto de gordura. Aí para quem faz 200 metros, 400 metros, você vai vendo que modifica o corpo, e os campeões têm mais ou menos a mesma composição corporal. Isso é bem interessante. E quando a gente está falando de natação, alguém que queira fazer uma prova e tal, chega a treinar mais de uma vez por dia. Isso é normal, não é? Sim, com certeza. Para natação, você tem ali o treino na água e você tem o treino que a gente chama em terra, né? Que é antes de entrar na água, tem todo o aquecimento, o alongamento, a preparação. Você tem a parte de preparação das articulações. Então, é um treino longo, só de piscina. Podem ser feitos 2 treinos, que é um treino específico de força e um outro treino regenerativo, porque muitas vezes é melhor de descansar, você trocar o descanso por um descanso ativo, que a gente chama, né? Então, tem sim, no mínimo 2 treinos por dia na natação. E aí é interessante fazer eu acho que utilização de suplementação, né? Ou se conseguir com a alimentação, melhor. Mas acho que em muitos casos o ideal seria a suplementação de carboidrato, para você conseguir repor um pouco do glicogênio entre uma sessão e outra. A gente vê nas diretrizes que a quantidade de carboidrato para um atleta de natação varia entre 6 a 12 gramas por quilo de peso corporal. Então pensa em um atleta que tem por volta de 80 quilos, ele vai precisar consumir 800 gramas de carboidrato por dia. Só para vocês terem ideia de quanto que é isso, 100 gramas de arroz tem mais ou menos 25 gramas de carboidrato. Então é muita comida, né? Então é o equivalente, se você fosse comer só em carboidrato, 3 sacos daquele de pão francês, né? E ainda faltaria um pouco de carboidrato. Então é muita comida, né? Sem contar a quantidade de proteína e de gordura que precisaria consumir também. Então a suplementação é muito bem-vinda, principalmente antes, né, do treino, porque você consegue garantir estoques de glicogênio, tá? Então pelo menos umas 4 horas fazer uma suplementação ou fazer uma alimentação com carboidrato para conseguir ter um pouco mais de glicogênio na musculatura. E 1 hora antes, a suplementação com carboidrato vai te ajudar a manter a glicemia durante o treino. Treinos muito longos, acima de 1 hora, também seria interessante fazer suplementação com carboidrato, tá? A quantidade vai variar também da intensidade, mas a gente pode dizer de 60 até 90 gramas de carboidrato por hora, então é bastante coisa. Lembrando que se for fazer a suplementação até de 90 gramas, precisa variar entre 60 gramas de glicose e 30 gramas de frutose, porque existe um limite que o nosso intestino consegue absorver por hora, e como eles usam transportadores diferentes, por isso que precisa utilizar a glicose e a frutose nessa proporção. E quando a gente vai treinar, quando o indivíduo vai treinar, vamos supor, de manhã e depois de tarde ou de noite, fazer 2, 3 treinos no dia, a suplementação logo após o treino de carboidrato é essencial, porque o corpo está mais sensível a absorver
o carboidrato, tá? Que está na corrente sanguínea, por diversos motivos, tá? Mas aí você consegue ter uma recuperação mais rápida e você consegue ter esse estoque de glicogênio para o próximo treino. Porque de nada adianta você conseguir fazer um treino bom de manhã, chegar de tarde ou de noite e estar esgotado e não conseguir render no treino, né? É capaz até de você ter um overtraining, não conseguir se recuperar e até prejudicar o seu desempenho. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é muito interessante isso, porque me lembra na época do Michael Phelps, que foi para as Olimpíadas e ganhou 8 medalhas, ele comia 5 pratos de macarrão num dia. Eu me lembro que eu acho que a quantidade de refeição que ele consumia no dia de calorias era 12 mil quilocalorias por dia, sendo que uma pessoa comum geralmente consome 12 mil quilocalorias. Então é pelo menos 6 vezes mais que você consome por dia todos os dias, né? É muita quantidade. Sim, e era incrível de ver e as pessoas pensavam como é que ele pode comer tanto, mas é exatamente isso. Quando você faz bastante treino, você precisa e é fundamental. Como você disse, o overtraining, infelizmente, antigamente eu acho que era mais comum. Hoje em dia você também vê, mas eu acho que com o tempo os técnicos e os atletas também estão aprendendo mais sobre alimentação e aprendendo mais sobre o descanso, a importância, né, dele na rotina de treino. E imagina, você não está ali sendo nadador, você não só faz o treino, como eu disse, na água e o treino de preparação preparativo e de recuperação, mas você faz também a musculação, que é também um treino que vai te preparar na água e você vai gastar também bastante energia. Então é muito interessante e também tem a questão do descanso de dormir, né? Se você dorme bem, você recupera do treino e o seu alimento ele vai ser o que vai te recuperar, né? Exatamente. E além disso, é bem importante essa quantidade de nutrientes, de energia que a gente consome, digo para atletas, né? Porque hoje em dia a gente vê muito falando do REDS, não sei se você já ouviu falar, da tríade da mulher atleta, que é quando, na verdade, o atleta, né? Mas é mais comum em mulher, quando não consegue ingerir quantidades adequadas de energia e acaba tendo problemas de saúde, a maior chance de infecções do trato respiratório. O primeiro indício, né, da mulher quando ela está na tríade da mulher atleta é a amenorreia, então ela para de menstruar, então isso já é um grande indicativo de que ela pode estar nessa síndrome, né? Então aí tem maior chance de ter lesão, fratura por estresse, embora a natação a gente não tenha muito impacto, né? Mas ainda assim, né, existe essa chance. Então, assim, é sempre importante você procurar o auxílio tanto de um nutricionista quanto de um personal trainer. Se você quer competir, se você quer apenas treinar por lazer, porque eu acho que isso vai te poupar muito tempo também, né? Se uma pessoa ela só quer aprender a nadar, mas vai por conta na piscina da academia achando que ela vai aprender sozinha, ela vai gastar muito tempo lá e nem vai aprender a nadar direito, porque tem toda uma técnica, tudo isso, né? Exatamente. A natação é um esporte bem complexo, ele é muito técnico e, de novo, ele é num meio aquático que a gente não é da água. Então a gente precisa saber adaptar, como eu falei, o início, quando você vai ensinar alguém a nadar, criança ou adulto ou idoso, é sempre o básico, e aí você desenvolve e entendendo que o nosso corpo, ele tem muitos músculos, então para a gente coordenar todos eles, que na natação a gente precisa usar o corpo inteiro, e a gente tem também a questão da mente, você precisa de tempo e de treino. E disciplina é uma coisa que não é um mês, não são 2 meses. Você pensa a longo prazo como anos mesmo. E de você aprender apenas a nadar. Eu não estou dizendo de você cruzar a piscina uma vez, eu estou dizendo de você aprender a controlar a sua respiração a longo prazo, porque isso vai fazer você nadar mais piscinas, você tem uma qualidade melhor, você está mantendo o seu corpo ativo com uma atividade que ela é segura para você, você não está causando lesões, porque você está consciente do seu exercício, que é uma coisa super importante, a consciência corporal antes de aprender qualquer coisa. Se você não tem consciência do que você está fazendo, você nunca vai entender que está errado ou que pode ser melhorado, e isso leva tempo. E no próximo vídeo, né, que depois desse aqui que eu vou postar, a gente já tinha gravado um vídeo antes, ela mostrando com o aluno dela algumas técnicas de respiração, de nadar e tal. Vocês vão ver como é diferente, né, quando você está fazendo com um profissional, que tem todo um jeito de se fazer, né? Então, eu acho que é bem interessante, né? Depois a gente vai ver isso daí. Bom, eu acho que é mais ou menos isso a mensagem que a gente queria passar. Tá muito frio aqui, não para de ventar, vocês devem estar escutando aí pelo microfone. Quer deixar alguma mensagem? Como é que o pessoal pode te achar também, caso queira te contratar? Você mora aqui na Irlanda, aqui em Dublin? Isso. Para entrar em contato comigo, eu trabalho no Spencer Hotel, em Dublin 1.
você pode ligar na recepção e você pode entrar em contato comigo por lá. Estou trabalhando nas redes sociais ainda para ser vista pela internet também, como eu já tenho uma carga horária bem restrita. Ainda não estou desenvolvendo muito essa parte para poder suprir todas as pessoas, porque não adianta também divulgar e não ter como trabalhar com todos. Mas a minha dica é não desista, trabalhar um dia de cada vez, pensar que você quer chegar na natação, você não pensa hoje no seu objetivo final, você tem que pensar no primeiro passo. E você fez o primeiro passo, depois você pensa no segundo passo. E aí você vai chegar lá. E se você não tiver paciência, não tiver disciplina, não tem como começar. Isso é o primeiro trabalho que a gente tem que desenvolver. E aí você consegue chegar onde você quiser. É isso aí, então a mensagem é pratique esporte, tá? Se não for para o meio competitivo, apenas por hobby, eu acho que é bem interessante por causa da saúde também, questão mental, é sempre bom estar se ocupando, tem que sempre pensar no futuro. Eu vou deixar nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo e é isso daí. Até mais, pessoal!